Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, começando a partir de hoje, segunda-feira, 23 de fevereiro, até o dia 31 de março, uma campanha tremenda, sobrenatural. Eu já quero convidar você para estar conosco todos os dias, nesse mesmo horário, às 22 horas. Estarei aqui com você para realizar essa campanha Julga, Senhor, a minha causa. Saiba que Deus está pronto para fazer justiça em tudo aquilo que você tem colocado diante do seu altar, em tudo aquilo que você se sente injustiçada. A Bíblia diz que Deus é o nosso justo juiz. Então, vamos recorrer a Ele. Ele que pode realizar o que eu e você não podemos. É Ele que pode entrar onde você não pode entrar, onde a justiça não pode entrar e não pode fazer nada até hoje. Ele é sim o nosso justo juiz. Mas antes, deixa eu explicar algo para você. Há uma diferença entre vingança e justiça. Então, se você se sente perseguido, caluniado, alguém mentiu ao teu respeito, alguém está te vendendo aí pelas esquinas e você tem a sua consciência limpa e tranquila, seu coração está totalmente livre, então não peça vingança, porque vingança é um sentimento ou uma ação da carne, faz parte das obras da carne e não nos pertence a vingança. Peça justiça, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso justo juiz. Então, começando hoje, eu quero convidar você, que você convide pessoas, já vai dando um like nesse vídeo, já vai compartilhando com outras pessoas também, para que a palavra que vai ser liberada a partir de hoje, palavra de direcionamento, palavra que vai te dar destino, vai ser algo assim tão maravilhoso que você já vai sentir o impacto na primeira palavra, onde Deus vai te direcionar para o caminho certo, para o caminho de justiça, como Ele diz na sua palavra, né? Que nos fará caminhar pelas veredas da justiça. Deus é bom em todo tempo, Deus está conosco em todo tempo. Um dos sentimentos que aflora no nosso coração quando estamos se sentindo injustiçados, é aquela sensação de solidão. Parece que todo mundo nos abandonou, você olha para um lado, olha para o outro, você não encontra nem sempre pessoas que possam te dar a mão, pessoas que possam te ajudar, te orientar. É mais fácil você encontrar uma plateia que queira ver você afundar, é ou não é? Pois é, mas eu quero dizer para você já através dessa palavra, você não está só. Você tem um Deus que é seu Pai. E Ele diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias. Ore comigo, já coloque aí nos comentários, pastor, a partir de agora já entro em concordância. Eu concordo com essa palavra, eu entro nessa palavra, eu quero essa palavra e eu quero colocar diante do Senhor as minhas causas. Digita aí nos comentários qual a área que você está precisando de uma intervenção divina. Porque o Deus Todo-Poderoso é fiel para fazer infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo ou pensando. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, oro pela sua mente, para que a partir de agora, Pai, ela receba pelo Espírito toda a revelação que vier do teu coração. Em nome de Jesus, nós já derrubamos por terra toda investida na mente através de palavras, de pensamentos. Em nome de Jesus agora, Pai, que toda cegueira espiritual caia por terra e que essa pessoa deixe sua mente totalmente livre para receber as revelações da Tua palavra. Em nome de Jesus. Pessoas perguntam, pastora, por que essa campanha? Por que vamos durante 27 dias estar vivenciando isso e colocando diante do altar do Senhor? Porque nós percebemos que muitas pessoas estão sendo injustiçadas, pessoas estão sendo perseguidas, caluniadas, pessoas estão sendo envolvidas em laços do passarinheiro e a injustiça tem imperado na vida dessa pessoa. Através dessas injustiças ou dessas perseguições, pessoas estão com seus ministérios travados, pessoas estão paralisadas, inertes, sem saber o que fazer.
pessoas que até já colocou diante do altar do Senhor, mas por não ter uma visão espiritual, se sentem abandonadas até pelo próprio Deus, né? Apenas se sentem, ok? Mas é desse jeito que o inimigo faz. O inimigo, ele é sujo, e quando ele percebe que há uma área onde ele possa atuar de forma ferrenha para destruir projetos, destruir sonhos, como a Bíblia diz, ele veio matar, veio roubar, veio destruir. Então ele trabalha intensamente para fazer com que aquela pessoa desista de caminhar. E é exatamente isso que Deus vai fazer através dessa campanha. Vai destravar projetos, destravar sonhos e entrar com justiça, porque Ele é o justo juiz. Porém, há um caminho a percorrer. Como tudo na vida é processo, então precisamos entender também como devemos nos comportar nesse processo da justiça de Deus. Não é de qualquer maneira, não é do nosso jeito, não é na força do nosso braço, não é no nosso pensamento natural, mas que possamos entender como que Deus vai agir e permitir que Deus faça isso com total liberdade no Espírito. A partir de então, você vai perceber quanta coisa vai mudar na sua vida. Você que está aí agora aprisionado por uma injustiça. Você que viu seus sonhos, seus projetos desmoronarem por causa de injustiça. Creia, e eu quero dizer isso profeticamente para você. Nada está perdido. Quando Deus entra, alguma coisa acontece. E vai acontecer. Os meus ouvidos ouvirão o seu testemunho. Você vai abrir a sua boca e vai dizer: foi o Senhor quem fez. E eu quero, nesse primeiro dia da nossa campanha, falar exatamente de uma pessoa que, na sua história, na sua trajetória, sofreu muitas injustiças. Meu Deus, eu lhe digo de certeza, eu não teria estrutura para suportar um terço do que esse homem suportou. Lá em Gênesis capítulo 37, fala da história de José. E o texto começa dizendo assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai e na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel, que era Jacó, amava a José mais do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Lá no 11, o versículo 11 do capítulo 37 diz assim, aliás, no 5 diz assim: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais. Aí lá no 11 diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pregações a respeito de José. E é através dessa palavra que nós vamos extrair algumas situações que você, por estar sendo injustiçado, tem passado também nesta terra. José era o 11º filho de Jacó. E a Bíblia está dizendo que Jacó tinha um apreço maior por José, por ele ser o caçula, um dos caçulas, o caçula era Benjamim, por ele ter sido, nasceu de uma mulher que ele o amava muito, a Raquel. Então muitas coisas colaboravam para que Jacó tivesse esse sentimento um pouco mais aguçado por José. Eu quero dizer para você que José vivia no meio da sua parentela, dentro da sua família, no seio da sua família. E foi exatamente ali onde se armou, onde se tramou coisas terríveis para destruir a caminhada de José. Não foram estranhos que se levantaram contra ele. Não foi pessoas de longe que se levantaram contra José. Foram pessoas de perto. Foram pessoas do próprio sangue. Foram pessoas que estavam ali
para proteger, para cuidar, até por ele ser o caçula, né? Então, nós temos essa cultura, né, de que o caçula sempre é bem mais cuidado, os mais velhos sempre têm aquela cultura de cuidar dos mais novos. Então, era desse jeito que era para ser vivido ali. Mas, de repente, você percebe através dessa história uma trama diabólica para destruir aquele jovem. O texto começa dizendo que ele só tinha 17 anos. Então, José já tinha um coração íntegro, já tinha um coração que agradava a Deus. Por quê? Como que você descobre que José, com 17 anos, já tinha esse coração voltado para o Senhor? Porque tudo que ele via de errado entre os seus irmãos, a Bíblia diz que ele contava para o seu pai. Ah, pastora, mas ele fazia fofoca. Ele levava relatórios para o seu pai, provavelmente na intenção de que aqueles irmãos fossem chamados a atenção e melhorassem. E não fossem tão terríveis em suas atitudes, ao ponto de um jovem de 17 anos perceber e contar ao próprio pai. A partir daí, já viu aquela coisa que as pessoas, quando você se destaca em algo, quando você tem um coração voltado para o bem, dentro da própria família, começam as insinuações, né? Ah, só quer ser santa. Ah, é a boazinha. Ah, é a preferida. Ah, é o preferido papai. Né? Tem essa coisa, né? Quando não é a ovelha negra, é o preferido. Né? Então, tinha essa situação no meio da família de José. Começou-se a criar naquele ambiente, o ambiente virou um ambiente de hostilidade, um ambiente de raiva, de ira. E olha como isso é forte, no que diz o 11. Seus irmãos, pois, o invejaram. Ali, um sentimento ruim, perverso, foi gerando outros ainda maiores. Lembra que eu falei no início que há uma diferença entre vingança e justiça. Quando as pessoas começam a cultivar sentimentos ruins, sentimentos perversos, sentimentos negativos, a tendência dessa pessoa é ir aumentando aqueles sentimentos, e a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Daqui a pouco, Satanás pega legalidade. Abre-se um portal de legalidade no coração dessa pessoa. Deixa eu declarar isso para você. Todo portal que se abriu na vida de alguém como legalidade para lhe atingir sua casa, sua família, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro, justiça será feita. Pode pegar, porque essa veio do céu. Era exatamente o que estava ali acontecendo agora com José. Os seus irmãos, e a Bíblia diz que eram todos os irmãos, exceto Benjamim, que era irmão de pai e mãe de José. Mas os outros, a palavra diz que eles começaram a invejar a José, porque eles viam a atenção que Jacó tinha para com José. Eles perceberam em José uma diferença de comportamento, uma diferença de caráter. A partir dali, isso foi crescendo no coração dos irmãos de José, ao ponto de ser gerado o sentimento de inveja. Escute, muitas pessoas te perseguem, muitas pessoas mentem contra você, se levantam contra você, fazem motim contra você, fazem reuniões às escondidas contra você, te vendem nas esquinas, falam mal de você, inventam histórias ao teu respeito, mas aquele que vê todas as coisas está de olho. Ele percebe todas as coisas, ele vê todos os acontecimentos, ele sabe tudo o que acontece com você. Então, creia que o Deus Todo-Poderoso, que não dorme, entrará sim como justo juiz nesta causa. José agora estava ali envolvido em tramas terríveis. José agora era alvo dos olhos maus dos seus irmãos, do coração perverso dos seus irmãos, porque agora havia um portal de entrada. Satanás pegou legalidade no coração desses homens e potencializou ao ponto de
se tornar em ira, em ódio, em raiva. E isso foi crescendo, crescendo, ao ponto de se tornar um desejo de morte do próprio irmão. Mais para frente, nós vamos vendo mais detalhes do que é capaz uma pessoa que se deixa levar por sentimentos maléficos, uma pessoa que cultiva dentro do seu coração o ciúme, a inveja, a raiva, a ira, a cobiça, a ganância, o orgulho, a arrogância. Tudo isso serão portais de entrada para a ação de demônios. Mas eu declaro sobre a sua vida que o sangue do Cordeiro está sobre você. E nesta campanha, os seus olhos verão, os seus ouvidos ouvirão que você tem um dono, que você tem um Deus que está agindo ao seu favor. Pegue esta visão, pegue esta palavra nesse primeiro dia de campanha. O que foi gerado no coração dos irmãos de José tem sido gerado também em muitos corações para me ver cair, para me ver destruída, para lhe ver destruído, para lhe ver travado, para você não avançar, para você não prosperar. Mas eu declaro em nome de Jesus, isso está caindo por terra. E se anime, levante a sua cabeça, porque você não está só nessa caminhada. Você não veio para essa campanha à toa. Você não veio para essa campanha por acaso. Você está aqui porque o Espírito de Deus lhe trouxe aqui para lhe dar a direção certa, porque toda a justiça de Deus começa em nós. Então Deus já começou a trabalhar em você. A primeira coisa que Deus está fazendo em mim e em você, para que Ele estabeleça a sua justiça, é uma faxina interior. Ele está limpando aquilo que está impedindo que Ele trabalhe, porque muitas vezes a justiça de Deus não é estabelecida porque nós mesmos atrapalhamos com sentimentos que cultivamos ainda no nosso coração, sentimentos ruins, em especial o sentimento da vingança. Não permita que nada venha atrapalhar a sua jornada com o Senhor, porque grandes coisas Ele fará na sua existência. Eu quero orar com você. Faça comigo a oração da fé. Digite aí nos comentários. Eu entro em concordância. Dê um like. É muito especial esse seu like, para que a gente possa alcançar muitas pessoas. E também compartilhe com outras pessoas e convide pessoas para participar, porque esta campanha de 27 dias vai ser libertadora para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por esta pessoa que entrou nesta campanha, eu clamo pela sua casa, sua família, e coloco a sua causa diante do teu altar. Eu não sei o que eles estão colocando, mas eu sei que tudo aquilo que for colocado em qualquer área de suas vidas, haverá uma ação dos céus sobrenatural. Eu já declaro em nome de Jesus, Pai, que Tu venhas trabalhando, que Tu venhas agindo poderosamente e que Tu levante, Pai, essa pessoa com ousadia, com intrepidez. Em nome de Jesus, derrube por terra agora, Pai, todo sentimento que queira ser gerado no coração dessa pessoa, sentimento de vingança, de tristeza, de opressão, de depressão, de insônia, seja lá o que for. Derruba por terra na autoridade. No nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós abençoamos a vida dessa pessoa com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dá o seu like, compartilha com outras pessoas e amanhã, às 22 horas, estarei aqui, ao vivo, com você, tá bom? Deus abençoe.